Quase que me caí numa crise de ansiedade, mas graças a Deus desviei dela. Nós temos um desafio nosso aí em relação à nossa documentação, quer dizer, do novo local, né? A questão da papelada não está lá bem em ordem, nós vamos ter que achar um caminho para podermos estabelecer o nosso o alvará, né, para a igreja. Então, até quarta-feira nós devemos ter uma resposta oficial sobre isso. Se você puder orar, nos abençoar nesse processo, será de grande ajuda. E nós estivemos conversando e pensando, até por incentivo de alguns irmãos da casa, de nós fazermos um almoço beneficente, fazer aí uma churrascada, uma costelada, não sei. A ideia é boa, só que agora alguém tinha que dizer, ok, nós assumimos essa ideia, né? Se pudesse uma equipe aí se animar a fazer esse almoço no dia 30, no sábado, para o almoço, um sábado, na hora assim, sábado, seria muito interessante, podia falar conosco para participar nesse processo. Hoje alguns perceberam, na entrada nós temos ali a feira de ministérios, alguns ministérios estão ali expondo seu trabalho, é uma oportunidade de você ver o trabalho e participar. Então quem sabe, talvez você dizer, puxa, eu gostaria de ajudar, tem aí 1 hora, 2 horas por semana, gostaria de participar, seria uma alegria você participar ali junto com eles. Ontem à noite pude participar do aniversário do 7º ano da Aba Airport Church, ali do pastor Arno Pauls, e me alegrei com o mover do Espírito Santo na igreja, uma igreja que está ali em crescimento, avançando. Hoje eles estão recebendo umas 111 pessoas como novos membros da igreja, é legal, né? E é uma alegria ver a igreja ali avançando, crescendo, a liderança ali muito unida. E o pastor Arno faz um trabalho especial ali com os pastores da cidade. E os pastores da cidade mexeram com ele e disseram, nós precisamos ungir você como ministério apostólico. E aí ontem à noite, sabendo disso, eu fiz questão de ir lá e pude participar no processo da unção do ministério apostólico. Então, como sendo aquele que me acompanha, é uma alegria grande ver a obra de Deus na vida do Arno e da Verinha, da igreja ali em São José dos Pinhais. Então quero que se alegre junto, né, nesse processo, porque eles sendo abençoados, nós também somos abençoados na caminhada. Amém, queridos? Hoje queria falar sobre um assunto, e eu até fiquei um pouquinho ansioso por causa desse assunto. Mexeu muito comigo, levou um tempo de lágrimas, de choro, de meditação, um pouquinho de ansiedade de conseguir falar de forma que mexa também com a sua vida. Eu não sei se você já viu alguém pensar ou falar assim, não sei o que está acontecendo, o que eu fiz por merecer para que tal coisa aconteça na minha vida. Eu já me deparei com muitos, com esse sentimento assim, não sei o que eu fiz para merecer isso. Meu Deus, por que Deus está me castigando? O que eu fiz para isso? Deve ter uma maldição sobre a minha vida, na minha família, para que eu não consiga prosperar. Deve ter pecado na igreja, porque está faltando dinheiro na igreja, tem algum pecado, não é possível. Deve ter, se o pastor orasse mais, né, se levantasse de madrugada, às 3 da madrugada, aí sim a igreja ia bombar. E sempre no intuito assim de causa e efeito. Deve ter alguma coisa ruim acontecendo, por isso que nós estamos sofrendo o mal. Sempre com o entendimento da punição, deve ter alguma culpa, a punição que está em andamento. E essa cultura é uma cultura da antiga aliança. Não é a cultura que você vive hoje. A cultura da antiga aliança, da lei, era de punição. Você não faz, pá, sobre a sua vida. E você está livre. Hoje a cultura é uma cultura de honra. E isso leva um nó na cabeça da gente. Porque nós vivemos dentro da sociedade, inclusive, com uma cultura de punição.
Se alguma coisa ruim está acontecendo, é porque você está merecendo isso. Então acerte a coisa ruim para que você mereça ser abençoado. E a gente vive correndo atrás de querer ser merecedor de alguma coisa. E isso é o que lá em Apocalipse fala do frio e do quente. Fala do morno. O frio é a lei. O quente é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente mistura, isso é mornidão. Você não sabe se está na lei, você não sabe se está na graça. E você foi chamado para viver plenamente no fogo de Deus, debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus. Então hoje essa mensagem é uma mensagem de romper no coração meu e seu, no nosso da igreja, na maneira como nós tratamos um com o outro, de mergulharmos na cultura da honra e sairmos da cultura da punição. Deus nos trata como filhos. Ele nos fez filhos. E hoje nós temos o privilégio de sermos filhos deles, filho que Ele ama, que Ele quer bem. Como nós conversamos esses dias, a vergonha foi tirada e nos foi dada a dupla honra. Você pode dar um glória a Deus por isso? A dupla honra, como nós conversamos, você sabe que é algo completo. Ele nos deu a autoridade de sermos filhos de Deus. E você, quando é filho, você é filho. Não é assim, às vezes eu sou filho, às vezes eu sou menos filho. Você é menos filho, mais filho do seu Pai Celeste, por causa de fez ou não fez alguma coisa? Você é filho, filho. E Ele te fez filho em Cristo Jesus. Se pode dar glória a Deus. Ele te fez templo do Espírito Santo. Você às vezes é templo do Espírito Santo e às vezes não é. Às vezes Ele está na sua vida e às vezes Ele não está. Parece que Ele foi embora. E quando a palavra de Deus diz que Ele habita, Ele te deu uma dupla honra, você é templo do Espírito Santo por inteiro. Ele nos deu a honra da sua palavra, Ele nos confiou a sua palavra, e Ele não deu parte dela, Ele deu toda a palavra de Deus. Tudo é seu. Ele nos deu uma missão de fazer discípulos, de participar com a manifestação do céu na terra, em tudo aquilo que Ele está fazendo, de trazer o céu na vida das pessoas e fazer delas discípulos. Para nós evangelizar não é uma obrigação, mas é um prazer de abençoar e tocar a vida das pessoas. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você não é um pouquinho abençoado, você não é abençoado quando você é obediente. A bênção de Deus repousa sobre a sua vida, ela está transbordante abundantemente sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Ele nos deu o poder do Espírito Santo para experimentar todas as verdades da palavra de Deus e assim podermos testemunhar para as pessoas ao nosso redor. O poder de Deus, Ele está na sua vida, Ele está na sua vida, Ele está na sua vida, Ele se manifesta sobre a sua vida, Ele não vai e vem, o poder de Deus é sobre a sua vida. Essa é a boa notícia, esse é o favor de Deus sobre a sua vida, a aliança. Nós recebemos a dupla honra em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Recebemos essa verdade e agora precisamos substituir isso na nossa mente. Nós somos filhos amados de Deus. Você pode dizer de coração assim, pode fechar seu coração, apertar seus olhos, dizer, eu sou um filho, uma filha amada. Ele nos perdoou e nos fez livres. Não tem mais condenação sobre a sua vida. O seu Pai não vai lhe punir mais. Não tem mais punição sobre a sua vida. Não tem mais condenação sobre a sua vida. Veja esse texto de Romanos 8:32, um texto que marca aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Se Ele entregou ao Senhor Jesus por sua vida,
para perdoar todos os seus pecados, para tirar sobre a sua vida toda condenação, para tirar sobre a sua vida toda punição, para tirar de sua vida toda maldição, para tirar toda influência maligna sobre a sua vida, Ele não vai lhe entregar todas as coisas? Claro que sim. Ele já decidiu amar a sua vida, Ele já lhe fez filho, Ele já lhe fez filha de Deus. Hoje nós vivemos uma nova cultura, hoje recebemos essa dupla honra de Deus, a valorização de Deus na nossa vida nos faz valorizar o nosso próximo. Quando Deus nos ama, Ele demonstra como Ele nos honra, como Ele valoriza a sua e a minha vida. Como nós lemos esses dias, quando nós estávamos lendo lá Coríntios 6, há um preço que foi posto sobre a sua vida, e esse preço foi pago. Por quê? Porque você tem valor. Os olhos do seu Pai sobre a sua vida são de amor e de honra, de cuidado e de trazer você para perto dEle, de andar num relacionamento, de cuidar da sua vida e de manifestar o seu amor sobre a sua vida. E para exemplificar isso, eu queria ler com você o texto de João, no capítulo 8, onde Jesus ele vai cedinho para o templo em Jerusalém, e ele chegando lá, ele se assenta e começa a conversar com as pessoas e ensinar a palavra de Deus. Vamos ler esse texto de João 8, é um texto bastante conhecido, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso não diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isto, redarguidos, que palavra, hein? Redarguidos da consciência, saíram um a um. E a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui você tem a história desses personagens todos. Você tem aí o Senhor Jesus, os escribas e fariseus. Havia uma multidão, quer dizer, todo o povo estava ali, quer dizer, havia muita gente no templo escutando o Senhor Jesus. E a mulher surpreendida em adultério. Ela havia errado. Ela tinha um juízo sobre ela, uma punição tinha. E o problema não era o bem-estar da mulher, nem o cumprimento da lei. O problema estava nos escribas, que estavam usando a mulher e usando da situação para tentar atacar Jesus. E a mulher, e o problema aparente é que a mulher tinha sido apanhada em flagrante adultério, e a lei era muito clara, tais mulheres precisavam ser apedrejadas. Muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente se pergunta, cadê o homem? Se foi pego em flagrante, né? Mas só a mulher estava ali. E o desafio que foi lançado para o Senhor Jesus: Tu, pois, o que dizes?
quando alguém erra com você, ou quando você erra, qual é a nossa reação? O que nós dizemos? Estava ouvindo o testemunho de um irmão. O pai dele foi buscar o boletim. E o pai viu alguma coisa que não agradou nele naquele boletim. Ele estranhou: o que é isso? E pegou o filho e foram para casa. E o filho esperando que agora sim a cinta vai correr. Esperando uma punição. E o pai agiu de uma forma diferente. Ele perguntou para o filho: filho, quanto é que você gasta no seu trabalho, nos seus bicos aí, no seu trabalhinho que você faz? Uns R$500, pai. Pois bem, a sua escola custa 700. Você precisa conseguir um trabalhinho a mais, fazer algumas coisas a mais para você conseguir pagar a sua escola ano que vem. O que um pai desse estava fazendo? Estava punindo o filho? Não. Ele estava ajudando o filho a assumir a sua responsabilidade por aquilo que tinha acontecido. E na cultura da honra, a punição já foi tirada. E nós somos levados a um outro patamar de filhos, onde nós somos chamados à responsabilidade na nossa caminhada. O Senhor Jesus, Ele tem uma postura distinta. Ele não reagiu àquela situação como os fariseus estavam querendo um debate com ele. Ele se ajoelha e começa a escrever na terra. E eu fico imaginando comigo que ele estava buscando um tempo para ouvir o que o céu falava para ele. Como o céu, como seu Pai Celeste ia agir e o que ele ia julgar, como ele ia tratar essa situação. E aí eu me lembrei desse texto de João 5,30. João 5,30 diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. E como eu ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Por quê? Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Veja, interessante esse texto. Jesus, ele não reagiu ao impulso: o que você diz? Ele, como que buscou um momento e foi escrever. Não sei o que ele escreveu. Se ele foi escrever um versículo bíblico, se ele foi escrever Abba, Pai, não sei o que ele escreveu ali, não é dito. Mas ele foi fazer isso. Ele foi ouvir o céu. E o interessante é que o Senhor Jesus diz um segredo aqui do reino de Deus. Por que o juízo dele era justo? Porque ele não buscava a sua vontade. Não era a sua honra, não era o que ele achava, não era o que ele queria, não era o que ele achava certo, não era o desejo de ver uma vingança acontecendo. Ele não julgava pela vontade dele, mas ele queria ouvir os céus falando sobre aquela situação. E o interessante, obrigado pelo texto, e como eles insistiram na pergunta, o Senhor Jesus levanta com uma palavra de sabedoria. Inspirado ali pelos céus, o Espírito Santo lhe dá a seguinte palavra: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A reação dos acusadores de Jesus, eles foram se retirando um a um. É interessante que a Bíblia faz a observação que os mais velhos saíram primeiro. Talvez os mais velhos tenham uma consciência maior da sua limitação, das suas falhas. Talvez os mais velhos já observaram na vida que não acertam tudo, enquanto muitas vezes o mais jovem acha que ele sempre faz tudo certo. E os mais velhos saíram primeiro. E
Uma frase que numa das conversas nessa semana marcou comigo, quando nós estávamos conversando sobre isso numa roda de pastores, e que se encaixa aqui: o que tem pecado tem vontade de matar e de punir os outros. Tem a vontade da vingança, tem a vontade da punição. E o que não tem pecado não quer matar. Quando eu me ofendo, é sinal de que eu não estou no espírito, eu estou na carne. Quando alguém fala e eu me sinto ofendido, é sinal de que eu tenho coisas no meu coração que não estão acertadas diante de Deus. Tem alguma mentira que eu estou crendo. Quando nós não temos questões resolvidas, nós estamos como esses. Quando alguém erra, nós estamos ali junto, tem que ser julgado, tem que haver uma punição. E o Senhor Jesus, que era o único entre eles que podia pegar uma pedra e jogar, ele decidiu não. O desfecho da história é que o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta, e é uma pergunta que educa, que é uma pergunta que estava ensinando algo para essa mulher que estava ali sendo condenada por toda aquela população. Eu estava revendo essa história na novela Jesus. Você consegue achar essa história? É bem dramática a situação dessa mulher que foi exposta diante de todos. Na dramatização, o marido pega ela pelo cabelo e vai arrastando ela. E ele, que tinha autoridade para dizer ela precisa ser apedrejada, e a partir dali todo o processo aconteceria da morte dela. E ela é exposta, ela é puxada, as pessoas gritam sobre ela, a condenação, morte, morte, morte sobre ela, e trazem ela ali, é jogada, toda aquela situação. E Jesus faz uma pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? E ele faz a segunda pergunta: ninguém lhe condenou? E essa é uma palavra de cura para ela. Uma palavra para ela entender do amor de Deus na vida dela, e ela simplesmente diz: ninguém, Senhor. E Jesus, no amor dele, diz assim: e nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. A conclusão do confronto dessas duas culturas, da cultura da lei e da cultura da graça, apesar da lei dizer que deveria haver punição, o Senhor Jesus estendeu o perdão e não puniu ela com a morte. Ele a perdoou e deu para ela um novo rumo na vida, chamando ela para a responsabilidade: vá e não peques mais. A pergunta-chave em todo esse estudo dessa mensagem e no pensar sobre a cultura de honra, e é um termômetro isso para nós, como nós tratamos quando alguém falha, quando alguém erra. O que acontece quando alguém quebra as regras? O que acontece quando alguém erra com você, ou quando você erra e você percebe o seu erro? Hoje fui pegar uma tigela, e eu estou querendo fazendo as coisas ligeiro, né? Peguei a tigela do armário, coloquei ela na bancada, e aí fui pegar, eu queria pegar a farinha, né? Para a linguicinha que eu estava fazendo lá, para colocar a farinha para poder. Só que eu coloquei rapidinho e não olhei. E quando me virei, pá! Olhei para a Silvia. Ela olhou para mim. E eu lá fui buscar a pazinha, fui buscar lá. Que pensamento você acha que eu tive enquanto que eu estava limpando a sujeira? Seu? Não falei isso, mas tive vontade. Não podia. Obrigado, Deus. Vou comprar uma melhor para ela.
O que acontece quando o Joãozinho, respeitando os Joões, né, mas a nossa cultura, o Joãozinho traz um 0 para casa no boletim? Quando a esposa erra, o marido erra. Quem é mais importante? A regra ou a pessoa? E a nossa reação mostra quem é mais importante para nós. As pessoas, os algozes dessa mulher que trouxeram ela, não estavam interessados no resgate, na cura dela, eles estavam interessados na regra. A regra não podia ser quebrada. Eles estavam interessados em pegar Jesus e destruir o ministério dele. A mulher era somente um objeto ali para eles, não era uma pessoa que precisava de cura. Uma vez nós oramos por uma pessoa, e ela, enquanto nós orávamos, ela teve uma visão, ela viu o pai dele no necrotério. E ela se viu ali com o pai. E a pessoa que estava ministrando ela teve discernimento. Veja Jesus ao teu lado. E o que você gostaria de ter dito para o seu pai, que você não pôde dizer? Ela dizia, eu não sou culpado pela sua morte, pai. Essa mulher, ela foi curada de uma depressão, que tomava remédio de tarja preta, depois daquele tempo de cura. Sabe do que nós fomos acusados? De falar com mortos. E não era nada disso. Era apenas uma visão que a pessoa precisava liberar uma palavra para ser curada. De uma dor, de uma culpa que ela sentia que não era dela. De uma acusação que era colocada na vida dela porque o pai dela havia morrido de um infarto fulminante. Como nós tratamos com as falhas uns dos outros? Aqui na igreja, quando o seu apacentador falha com você, quando a sua ovelha falha com você, como é que você reage? E a reação da ofensa é sinal de que nós estamos na lei e não no tempo da graça. O foco no reino de Deus é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Em todas as Escrituras você vai ver o seu Pai estabelecendo o relacionamento com Adão e Eva. E depois da quebra desse relacionamento por parte de Adão e Eva, vemos Deus trabalhando para restaurar e resgatar esse relacionamento. Ele não podia perder Adão e Eva, ele não podia perder a humanidade, ele queria resgatá-los da destruição das garras do diabo, ele queria resgatá-los da punição que estava sobre eles, da eterna separação. E Deus trabalha em toda a Escritura no sentido de vir ao encontro de uma pessoa para não puni-la, mas para resgatá-la. Deus não quer punir ninguém. Todas as vezes que decidimos nos afastar de Deus, não cuidando do nosso relacionamento com Ele, nós sofremos. E Ele não quer a punição. Às vezes as pessoas lançam para Deus assim, eu fico... tenho que me segurar quando uma pessoa fala isso. Por que Deus deixa isso acontecer? Não é Deus. A maldade do ser humano traz a falta da comida. A violência está sobre a face da terra, porque o coração do ser humano afastado de Deus é um coração mau. Veja o coração de Deus em João 3,17. Você conhece João 3,16? Mas João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus não quer a condenação de ninguém. Deus não está atrás de punir ninguém. Deus quer a salvação. Deus quer o resgate. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus quer que todos venham para o céu. E Ele quer nos trazer de volta a um relacionamento com Ele. Veja 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? Reconciliando consigo o mundo, todas as pessoas, não lhes imputando mais o pecado, não colocando mais o pecado sobre as pessoas, e pôs em nós a palavra da
Reconciliação. Veja, pulando o 20, vamos para o 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Veja a honra de Deus para com a sua vida. Ele te tira de uma situação, Ele nos tira de uma situação de injustiça, de pecadores, e nos coloca numa condição agora de filhos, agora justiça de Deus. E justiça de Deus é como se você diante de Deus não tem mais nenhuma culpa. Deus não imputa nenhuma culpa mais sobre você, nenhuma condenação mais sobre você. A sua vida é livre, a sua vida é perdoada. Você pode andar debaixo de honra e pode honrar pessoas que estão ao seu lado. Ele perdoou todos os nossos pecados e nos honrou, fazendo justiça de Deus. Veja Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação sobre a sua vida, não existe sobre a vida de um filho de Deus qualquer condenação, não existe mais punição sobre a sua vida, não existe mais nada sobre a sua vida que lhe puna. Dê um glória a Deus, dê um brado de vitória, diga obrigado, Pai. Toda condenação contra a sua vida, que o inimigo tenta levantar, você pode levantar o escudo da fé e dizendo: eu sou justiça de Deus. Deus tem perdoado as minhas falhas passadas, presentes, e as que eu ainda venho a fazer, já estão perdoadas em Cristo Jesus. Deus não está conivente com o erro, Ele tem filhos e filhas na casa, Ele não tem escravos na casa, Ele tem filhos e filhas. Você não é escravo, você é filho, você é filha. Não tem escravidão mais na sua vida, você não se relaciona mais com Deus para receber. Ei, você está perdoado, ei, você está abençoado, não tem condenação mais sobre a sua vida. Você não precisa pedir: Deus me abençoe, você simplesmente precisa dizer: obrigado, Pai, que a sua bênção está sobre a minha vida. Quanto mais eu entendo isso, tanto menos eu desejo que alguém sofra uma punição. Tanto mais eu desejo que ela seja abençoada. Quanto mais eu entendo quanto eu sou perdoado, tanto mais eu perdoo e não quero segurar ofensa para ninguém. A vergonha do erro, não sei se você já passou, já passei muita vergonha. Como quando quebra alguma coisa que não devia ter quebrado. Uma falha no trânsito. Muitas vezes a vergonha, ela vem assim, né? A vergonha é uma mentira na qual nós cremos de alguma forma. O pensamento vem: eu errei e o meu pai vai me punir agora. Quando eu penso assim, eu não conheço o coração do meu pai. Ele me traz para o colo, me ama, e ele me pergunta: ei, filho, como é que a gente vai consertar isso? O sentimento: vou ser castigado, vou perder minha salvação, Ele vai tirar de mim o Espírito Santo, vou perder meu chamado, meus dons. Não tem nada a ver com falar do Espírito Santo isso. Deus não trabalha com medo. A escravidão traz medo. E nós cantamos essa música, né? Não sou mais escravo do medo. O que eu sou agora? Eu sou um filho. Veja esse texto de João 4:8. 1 João 4:8 diz assim: aquele que não ama, que não perdoa, que se ofende, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é bom, Ele é um bom Pai, sempre bom. Mesmo quando nós falhamos, Ele é bom, e a bondade dEle vem ao nosso encontro e sempre nos ajuda.
Veja o versículo 18. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, o temor. Porque o temor ou o medo tem consigo a pena, a punição. E o que teme não é perfeito em amor. Você pode pegar uma outra tradução? Você tem ali, não? Minha outra tradução diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, né? A condenação, como é colocado ali, traz a pena, o juízo. Logo, aquele que não é aperfeiçoado no amor. Como é que Deus trata o erro aqui, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, né? Produz medo, produz sentimento de juízo, de condenação. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E você foi estabelecido para ser aperfeiçoado no amor. Os seus erros, as suas falhas, as falhas do seu irmão, de alguém da família, são oportunidades para experimentarmos o amor de Deus. E de sermos amados no meio do nosso erro, no meio da nossa falha. Então, como é que eu trato com o erro? Recebendo o amor do Pai. Por mais difícil que isso seja, como para mim que foi treinado a obedecer lei, ou você, como eu, perfeccionista, querendo fazer tudo certinho, perseguidor da verdade, e quando erra, uma vez o Espírito Santo ele mexeu comigo, falando: você acha que você sempre vai acertar tudo, cara? Você tem uma margem de erro, o que você vai fazer a respeito? Você não acerta tudo. Quanto ser humano, você não acerta tudo. E não se posicione como alguém que faz tudo certo. Como eu trato com o erro, recebendo o amor do Pai? Às vezes, eu pedi encarecidamente para os pais aqui, talvez se possa colocar isso no curso lá também. Nunca diga para o seu filho: olha, o pastor está te olhando. O filho se esconde atrás da perna da mãe ou do pai. Por favor, não faça isso. Ele vai crescer debaixo do medo do pastor. E o pastor representa Deus na vida dele. Vai crescer com medo de Deus. Eu de pequeno, e aí não sei como se vai tratar isso na educação de filhos, mas nós precisamos trocar essa mentalidade de punição. Eu cantava uma musiquinha que dizia assim, né? Cuidado, mãozinha, que você faz, porque o teu Pai Celeste está de olho em você. Cuidado, olhinhos, que você olha, porque seu Pai está olhando para você. Cuidado, ouvidos, do que você ouve, porque seu Pai, está de olho. Não posso errar. Nunca diga que você vai ser castigado, ou receba simplesmente o amor do Pai no meio do seu erro. Sabe que não há condenação e assuma a responsabilidade. Vá e não peque mais. Jesus, ele foi o remédio na vida dessa mulher adúltera, dessa mulher que fez um erro gravíssimo, erro de morte. E o Senhor Jesus, ele veio tirar o pecado do mundo, e ele realmente tirou o pecado, a condenação, e não há mais punição sobre o ser humano. Ele removeu a necessidade dessa punição. Ele veio como remédio para a mulher adúltera, e ele deu uma nova esperança que eu posso dar certo. E quando vivemos fora da vontade de Deus, nós sofremos sim a punição. Porque viver fora do amor de Deus, viver no medo, nós abrimos o nosso coração para a punição, nós abrimos a nossa vida para a opressão das trevas, mas quando nós nos voltamos ao amor de Deus, o inimigo não tem mais nada que fazer na sua vida. Como é que é Romanos 8? Que pode se separar do amor de Deus? Quem pode se separar do amor de Deus? Elimine a necessidade da punição.
em seu relacionamento com Deus e com seus irmãos, outras pessoas. Elimine a necessidade de punir o erro deles. Vou dar um gelo. Não vou conversar uma semana com eles. Não quero mais te ver. Isso é lei. Isso é ser morno. Isso não é andar no amor de Deus. Precisamos ter uma resposta diferente ao erro e ao pecado. O Senhor Jesus mostrou esse outro caminho. Ele nos honrou com perdão. Ele nos honrou com uma nova posição de filhos. E Ele não nos tira dessa posição de filhos. O amor e o medo, ele não tem comunhão. Não tem nada a ver um com o outro. Assim como a luz e as trevas não têm comunhão. O foco no reino de Deus é proteger relacionamentos. Diga assim comigo, proteger relacionamentos. A honra vem com isso. Ela protege o relacionamento do casal. Mesmo quando há erro. Um para com o outro. E algumas semanas atrás o Espírito Santo falou sobre nós como andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É proteger relacionamentos. Andar no Espírito é proteger relacionamentos. Estude Gálatas 5. O único momento que ele fala sobre andar no Espírito, ele fala sobre a liberdade que você recebeu. E agora cuide para essa liberdade que você recebeu, você não entrar de novo em escravidão do medo. E nem, como ele diz ali, em comer e destruir uma vida do outro. Não, mas em servir em amor um ao outro. Somos livres em Cristo Jesus. E essa liberdade traz consigo a responsabilidade pelos meus atos. Assumimos a responsabilidade sobre as nossas vidas e por nossos relacionamentos. Na cultura do reino não vivemos mais para nós mesmos. Nossos desejos, nossos sonhos, nossa vida. É como Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. A cultura do reino é diferente do mundo. O Senhor Jesus, ele viveu assim, ligado a um relacionamento com o seu Pai Celeste. E ele quer estar ligado no relacionamento conosco. E ele trabalha para que esse relacionamento seja protegido. E nós vivemos hoje num olhar de proteger esse relacionamento, para andarmos dentro desse relacionamento com Ele. O resto é resto. O reino de Deus é viver como Jesus viveu. Como Jesus viveu? Vivemos para abençoar. Você no reino de Deus não precisa correr atrás de bênção, não. Não precisa jejuar para ser abençoado. Não precisa orar para ser abençoado. Simplesmente precisa receber e dizer obrigado, Pai. Eu sou abençoado. A sua bênção repousa sobre a minha vida. O Espírito do Senhor habita em mim. Eu reconheço o mover do Espírito Santo na minha vida. Isso, receber. Diga comigo, receber o favor de Deus sobre a nossa vida. No reino de Deus, nós não estamos mais preocupados com a nossa vida, porque nós já somos abençoados, já somos perdoados, já temos o favor de Deus, já temos a proteção dele na nossa vida. O que nós queremos no reino de Deus é abençoar outras pessoas. É servir outras pessoas. A mente do reino de Deus é servir ao próximo. É não olhar mais para o que eu posso receber com isso. Nós vivemos para servir e queremos o bem-estar do nosso próximo. Não buscamos nada mais para nós mesmos, porque nós fomos abençoados. Evangelizar, o que é evangelizar? É procurar o bem daquela pessoa. É querer o bem dela. Não é querer convencer ela. Não é querer discutir com ela. É querer abençoar a vida dela. É evangelizar. É servir com o que Deus nos tem dado em amor, em perdão, em livramento da depressão, em livramento dos medos. É dizer para pessoas, ei, você não precisa sofrer mais, você não precisa cair debaixo de punição. Ei, você tem o perdão de Deus sobre a sua vida. Deus ama a sua vida. Longe de nós aquele sentimento, fez isso por merecer, quero que vá para o inferno mesmo. Não, isso não é a mente de Deus. Ele morreu para que aquele que vive não viva mais para si mesmo. Ele viveu o relacionamento do amor com o Pai. Viva no amor
e você viverá o ilimitado de Deus, irá viver literalmente o andar no Espírito. Interessante que Jesus, ele nunca se ofendeu. Jesus nunca se ofendeu. E ele não precisou perdoar ninguém, porque ele nunca se ofendeu. Já eu, quando nos sentimos ofendidos, é sinal de que não estamos andando no Espírito Santo. E esse comportamento não nos pertence. Nós temos uma nova natureza. A natureza do Espírito Santo de amor, de paz, de alegria, de bondade, benignidade, longanimidade e por aí vai. Ligue o seu alerta no seu coração quando a ofensa ela vem, pois a ofensa não lhe pertence. Jesus vem e ele vem na contramão de todo mundo. Corre na vida para buscar alguma coisa para si, para sua casa. Jesus vem e ele não está preocupado em buscar para si. Ele está preocupado em servir pessoas. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida. Quando você está evangelizando alguém, você está doando a sua vida a essa pessoa. Todo mundo normalmente está interessado em levar vantagem, né? Essa desgraça dessa propaganda que entrou no Brasil um dia. Mas Jesus não. Ele vem na contramão de tudo. Ele é a expressão do amor do Pai, o céu na terra. Ele manifesta o céu como? Servindo pessoas. Concluindo, o tema dessa mensagem é governando a partir do céu. Governando a partir do céu. Eu quero ver o céu na terra. E como consigo governar a partir do céu? Guardando os meus relacionamentos debaixo da honra. Ajudando o meu próximo a assumir a responsabilidade em sua vida e ajudando ele a resolver os seus problemas. Morremos para nós mesmos e exercemos o domínio próprio. Eu me lembrei de um testemunho do Ralph Neighbor que anos atrás, nos anos 80, nos abençoou muito e nós usamos até hoje no discipulado, firmando o compromisso e bem-vindo à família. Ele conta ali uma das suas histórias. Ele tinha um grupo familiar e no grupo familiar veio uma mãe solteira, ela tinha acho que 2 filhos ou mais e ela veio, começou a participar no grupo familiar e um dia ela conseguiu abrir o coração dela e disse: eu estourei o meu cartão de crédito. E ela compartilhou com o grupo e ela compartilhou pedindo ajuda. Ela não sabia como resolver isso, não tinha um marido do lado. E o grupo, ele fez o quê? Ele foi orar a Deus. E enquanto oravam, eles perceberam os céus. E eles receberam as seguintes orientações, assim: ajude ela a negociar o cartão, o pagamento da dívida, que muitas vezes é abusivo, né, o processo dos juros. Ajude ela a negociar esse pagamento. E ajudem ela a ter um segundo emprego, para que ela possa trabalhar e pagar essa conta. E cuidem das crianças dela enquanto ela está no seu segundo emprego. Ela foi trabalhar numa lanchonete, ela trabalhava num drive-thru e trabalhava no segundo período à noite, das 6 da tarde. Ela também deixou de participar no grupo familiar por causa disso. Trabalhava ali do final da tarde até fechar. E eles então pegavam as crianças e cuidavam dessas crianças enquanto ela trabalhava. Eles se revezavam, ajudavam ela. E de vez em quando eles iam lá, não comprar alguma coisa, mas para ter uma razão de poder parar lá no caixa que ela estava atendendo. Eles pararam com o carro ali, compravam alguma coisa, enquanto isso davam uma palavra de ânimo, de encorajamento para ela aguentar firme. Eles fizeram programação. Tinham 5, 6 meses que ela precisava trabalhar ali. E eles apoiaram ela, acompanharam ela e ajudaram ela a assumir responsabilidade por aquelas coisas. E o grupo todo trabalhou junto com ela naqueles meses para que ela saísse daquela situação. O Senhor Jesus, Ele veio para nos ajudar a resolver e assumirmos responsabilidade sobre as nossas vidas.
A lei que governa o reino de Deus é a lei de Cristo, a lei do amor, e não a lei do cumprimento de regras. O relacionamento no reino de Deus sempre é mais importante que as regras. E todas as regras que Deus deu, as leis que Ele deu, foi para proteger os relacionamentos, não foi para condenar. A lei do sábado, a lei do descanso, ela não veio para que o ser humano vivesse em favor delas, mas ela foi dada para servir o ser humano, para que ele tivesse o seu tempo de descanso. E o reino de Deus trouxe um novo entendimento para que nós pudéssemos viver agora debaixo do Espírito. Não guardamos os relacionamentos por meio de regras, obedecendo, mas guardamos eles obedecendo à vontade do nosso Pai. Mas por amarmos o nosso Pai Celeste, buscamos honrá-lo, protegendo o nosso relacionamento com Ele e observando o que protege esse relacionamento. O nosso foco é conseguir separar esse tempo de estar junto com Ele, para ouvir o falar dEle. Mesmo em meio a uma pressão como o Senhor Jesus estava, daquela multidão gritando ao redor, ela precisa ser morta, ela precisa ser morta. Ele silenciou, ele entrou num quarto ali, abaixado naquele lugar e se aquietou, não se deixou levar pelo impulso, não se deixou levar pela ansiedade da situação, mas se colocou em silêncio debaixo de Deus. E nós queremos na igreja criar essa cultura de amor e reforçar, nós temos trabalhado nisso, mas reforçar essa cultura do amor, porque a nossa tendência sempre parece que a gente vai deslizando para as leis, a gente vai deslizando para a escravidão, a gente vai deslizando para o medo, e o Espírito Santo está trabalhando nessas semanas em nosso meio, para nós reavivarmos essa cultura do amor e protegermos o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Amém? Então vamos colocar-nos em pé, por gentileza. Eu peço que a equipe venha à frente. Por gentileza, feche seus olhos. Você que veio hoje aqui, eu quero lhe dizer que seu Pai ama muito a sua vida. Ele quer manifestar o perdão dele, quer tirar toda a condenação da sua vida. E para isso, precisa uma coisa, precisa crer no Senhor Jesus no coração e confessá-lo como Senhor na sua vida. Eu quero te convidar a fazer isso agora. E a igreja vai fazer isso com toda a força junto com você, e daí nós queremos abençoar a sua vida. Vamos orar juntos assim, faça por gentileza essa oração com todo o coração, dizendo assim: querido Pai Celestial, eu recebo o seu amor, eu recebo o seu perdão, eu recebo a sua paz, e eu reconheço que Jesus morreu por mim na cruz, e ressuscitou dentre os mortos, para que eu tenha uma nova vida. E eu declaro com a minha boca e creio no meu coração: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu rejeito toda maldição. E eu declaro perdão a todos os meus ofensores. E eu recebo o teu amor na minha vida. Enquanto nós cantamos esse cântico, por gentileza, saia do seu lugar e venha aqui à frente para que nós possamos abençoar a sua vida. Você que fez essa oração pela primeira vez ou a renovou hoje, está voltando para casa, por gentileza, saia do seu lugar, venha aqui à frente em nome de Jesus. Seja livre para isso, para vir até aqui para que nós possamos orar com você, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Saia mesmo, não se intimide. Você está entre aqueles que te amam. Nós só queremos o teu bem. Abra o seu coração, venha até aqui à frente para que nós possamos abençoar a sua vida. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quero te convidar a você se libertar hoje da ofensa, se libertar hoje do medo. Isso não te pertence. Tem te impedido de receber o amor de Deus na sua vida. Hoje esse jugo está sendo quebrado. A palavra de Deus foi declarada sobre a sua vida. Então perdoe quem te ofendeu. Peça perdão para Deus se for necessário. Quando você disse: eu não vou mais conversar com aquela pessoa, essa palavra está anulada, desfeita. Você é livre para se relacionar com todas as pessoas e honrar a todos. Recebe o perdão de Deus na sua vida. Recebe o amor dele na sua vida. Perdoe o julgamento, as punições sofridas. Diga: Senhor, eu entrego o medo que tem me escravizado, o medo que tem me confundido, e renda-se ao amor dele. Diga: Senhor, eu recebo o teu amor. Perdoa-me por crer na mentira do medo. O Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Diga isso para ele em voz alta. Não fique intimidado. Nessa hora, se expresse diante do seu Pai. Diga: Senhor, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu cuidado na minha vida. Nada, ninguém vai me separar do seu amor. Abra mão do desejo da punição de pessoas que te causaram mal. Abra mão disso. A justiça pertence a Deus, o juízo pertence a Deus. Abra mão. Receba o amor de Deus sobre a sua vida. Você é um filho, você é uma filha amada, um filho amado de Deus. Nada, ninguém pode separá-lo do amor de Deus. Declare, declare: obrigado, Pai, pelo seu amor na minha vida. Eu recebo esse teu amor. Recebe, 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 recebe. Recebe o amor dele na sua vida. Recebe, recebe, em nome de Jesus. Eu requebro, eu rejeito esse bloqueio no espírito, toda obra maligna de impedimento, todo espírito de medo, todo espírito de punição, todo espírito da lei, eu quebro. Declaro que esse muro caia. Oh, amor de Deus, amor de Deus, vem, 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 vem. Vem, vem luz, vem luz, vem luz sobre a sua vida onde há escuridão. Oh, o amor de Deus é seu. O seu Pai tem te honrado. Honre Ele em dizendo obrigado, Pai. Honre Ele recebendo o amor dEle. Honre a Ele recebendo o perdão. Honre a Ele recebendo a bênção. Honre a Ele recebendo o cuidado dEle na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, luz do mundo. Oh, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. quero contigo Viver. Você que quer oração, venha para frente, vai receber a oração. Você que está precisando da ajuda de alguém, venha adorá-lo, venha se prostrar diante dele, vem dizendo: eu preciso de oração, por favor ore comigo. Pastores, venham à frente a orar, venham à frente a orar, vem se unindo a cada um, vem orando por cada um. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, você é digno do perdão, você é digno do amor de Deus na sua vida. Oh, adore a Ele, se prostrando, se entregando a Ele, dizendo: a minha vida lhe pertence, tudo sou teu.
Adore, igreja, adore a igreja. Oh, sim, digno, digno. Tão maravilhoso. Para mim. Oh, Jesus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos Céu, recebe, recebe. humilde Recebe esse amor. desce a terra Recebe o cuidado dele na sua vida. por amor. Por pobre se fez. Oh, rio. Para adorar-te, Fontes de amor se abrem. Fontes de amor estão se abrindo. Fontes de amor estão se abrindo. Fontes de vida a jorrar. Fontes de vida a jorrar. Fontes de vida, fontes de amor. Fontes de honra. Fontes de glória. Oh, fontes de vida se abrem. Fontes de vida se abrem. Oh, oh, aleluia, aleluia. Recebe esses rios de água viva. Recebe os rios de água viva. Recebe o mover do Espírito. Recebe o mover do Espírito. Recebe o poder de Deus na sua vida. Recebe, recebe, recebe. Recebe o toque de Deus na sua vida. Recebe o amor. Recebe o toque e o favor dele na sua vida. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe de Deus na sua vida. Aí onde você está. Oh, recebe, recebe, recebe. Recebe o mover de Deus. Recebe o toque de Deus sobre a sua vida. Recebe, recebe. Recebe o mover. Recebe o toque sobrenatural de Deus na sua vida. Recebe, recebe o frescor, o frescor, o frescor. Vida nova, frescor novo, alegria nova. Oh, alegria do perdão, alegria do amor, alegria do favor de Deus na sua vida. Alegria, alegria de ser perdoado, alegria de ser amado, alegria de ser bem-vindo, alegria do amor de Deus, alegria, 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 alegria do amor, alegria do favor de Deus, 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 alegria do mover do Espírito, alegria do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Maravilhoso Senhor, está subindo pelos artelhos, digno, digno, está subindo pelos joelhos, a unção deste amor, dessa honra. da minha amada está subindo, igreja. está subindo esse mover da honra, a Eu honra. te amo. Está subindo, Igreja subindo linda, pelos joelhos, subindo pelo seu Igreja quadril. linda, eu te amo. Mergulhe, Você é mergulhe, mergulhe filho. no amor, deixa o amor te levar. Você é filha, Deixa o amor te levar. amada do Pai, amado do Pai, Amada, amada, amada. Você é meu filho, comprado com sangue, comprado com sangue
Recebe, recebe, recebe essa convicção no seu coração. Eu te amo. Diga a Ele que você o ama. Eu te amo. Mais, 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 mais. Eu te amo. Igreja linda. Igreja santa. Igreja linda. Eu te amo. Eu te amo. Eu te faço filho. Eu te faço filha. Amado do Pai. Amado do Pai. Eu te amo. Eu te amo. Igreja linda. Igreja santa. Abençoada. Abençoada. Oh, abençoada. Cheia, cheia, cheia. Igreja cheia do Espírito Santo. Igreja cheia que anda no Espírito, que ama o seu próximo, que ama o seu irmão e a sua irmã, que vive em comunhão. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela sua bondade. A honra que o Senhor nos tem dado de sermos feitos filhos, de sermos chamados justiça de Deus. Obrigado pelo seu amor. Nada, ninguém nos separa dele. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que nesses dias o Senhor está ampliando o entendimento da honra. Está nos ensinando a governar a partir do céu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim o amor de Deus ele cresça na sua vida e se multiplique. A alegria da honra ao seu pai e ao seu irmão, à sua irmã, cresça de forma extraordinária. Sobre sua vida venha pensamentos de honra, sentimentos de honra, um coração de honra dentro de casa, na educação de filhos, a sabedoria da honra na educação dos filhos. O entendimento da honra venha com uma sabedoria extraordinária ao tratar com erros, com falhas. Você seja tomado com essa sabedoria dos céus, tomado com esse amor escancarado da parte de Deus na sua vida. Amém, queridos? Essa é uma boa hora de